Graça, paz e misericórdia aos meus queridos irmãos do nosso canal no YouTube, Pastor Silvio Vieira de Melo. Oh, amados, depois de muitos anos, no caso 2 anos, sem gravarmos nenhum vídeo, por várias questões, dificuldades que nós vínhamos e ainda estamos enfrentando, principalmente na questão de poder gravar em um ambiente mais adequado e tantas outras coisas, Hoje estou retornando, vou tentar gravar mais uma aula, uma videoaula, como queiram chamar, um estudo, não sei, como você achar que deve chamar. Estou gravando aqui na minha casa, no quarto do meu filho, esse primeiro vídeo depois de 2 anos. Gostaria da sua atenção para que nós pudéssemos hoje tratar de um assunto muito importante para a nossa vida com Deus, para a nossa vida em sociedade, para a nossa vida em família, porque tudo que envolve a palavra de Deus, ele tem esses 3 propósitos, Vertical, horizontal, Esses 2 propósitos, vertical e horizontal. Vertical, melhorar, aprofundar nosso relacionamento com Deus. E horizontal, melhorar e aperfeiçoar nosso relacionamento com as pessoas e com a sociedade de uma forma geral. E hoje, meus queridos, nós estaremos falando com vocês sobre um assunto muito importante que dificilmente se fala sobre isso, se divulga sobre isso, que é a questão de saber ouvir e saber separar aquilo que a gente ouve. E nossa reflexão, nossa análise bíblica, nosso estudo bíblico, nossa palavra vai ser baseada no livro de Provérbios, no capítulo 22. Estou aqui com a minha Bíblia. Você pode acompanhar com a sua. No capítulo 22 do livro de Provérbios, o versículo 17 até o versículo 19, que nos diz a palavra de Deus. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios. Aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje instrução a ti mesmo. Palavras do sábio Salomão. Bem, meus queridos, o assunto de hoje é: o ouvido leva a você as palavras que te fazem crescer, como também te levam palavras que te podem destruir. E com esse pensamento, essa forma de análise daquilo que nós acabamos de ler aqui no livro de Provérbios, capítulo 22, versos 17 ao 19, nós elaboramos um tema dentro desse contexto, desse assunto que nós acabamos de citar. Com o tema: os nossos ouvidos são as portas de acesso para a nossa alma. Diante disso, nós precisamos, mais do que nunca, filtrar quem iremos ouvir. E, além disso, o que vamos ouvir. Precisamos valorizar sempre o que Deus nos falou, nos orientou, pelo simples fato de que Deus sempre deseja o nosso bem-estar, deseja o melhor para nós. E a palavra de Deus é muito clara quando Deus diz através do profeta, legislador, libertador de Israel, no capítulo 20, verso 30 do livro de Deuteronômio. Se você está com a sua Bíblia, vamos conferir o texto bíblico, o texto sagrado. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, do Pentateuco, capítulo 30,
versículo 19 e 20, diz a palavra de Deus: Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Veja o que o texto diz, que o Senhor toma os céus e a terra como testemunha, como ele propôs a nós a vida e a morte, a bênção e a maldição, e ainda aconselha: escolhe, pois, a vida. Deus não deseja, não quer, de forma, em hipótese alguma, o mal de nenhum ser humano, pois todos os seres humanos são imagem e semelhança de Deus. Porém, nós, seres humanos, escolhemos como queremos viver. E a nossa escolha vai determinar o que nós seremos no futuro, ou breve ou a longo prazo. O propósito de Deus é que nós vivamos bem. Diante disso, a gente precisa pontuar algumas coisas, como, por exemplo, a quem você não deve ouvir, de forma, em hipótese alguma, quem você não deve parar para dar ouvidos, para dar atenção. Primeiro, não ouça a quem não ouve a Deus. Não pare para ouvir conselhos de quem não ouve a voz, a palavra, a orientação de Deus. Esse foi um dos erros que levou o homem à queda. Quando a Eva parou para ouvir a serpente que estava incorporada por Satanás, uma pessoa que se rebelou contra Deus, não ouviu a Deus, e a consequência foi a sua queda, a banição de Satanás do reino dos céus. Segunda coisa, não ouça quem está em rebelião. A palavra de Deus nos ensina que aquele que se rebela contra Deus é como se tivesse cometido pecado de feitiçaria. 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Que a rebelião é como pecado de feitiçaria, diz a palavra de Deus. Terceiro, não ouça quem não reconhece Jesus como a ressurreição e a vida. Ou seja, não ouça pessoas que não reconhecem o senhorio, a soberania de Cristo, porque ele morreu, mas ressuscitou, está vivo, está diante do Pai, intercedendo por mim e por você, por nós de uma forma geral. Então, se alguém não reconhece a ressurreição de Cristo, se alguém não reconhece Cristo em sua vida, não o respeita ou não te respeita, não o ouça, não pare para ouvir. Quarta coisa, não ouça quem fala com as suas emoções desorganizadas. Existem pessoas que são boas pessoas, prestativas, amigas, companheiras, mas que não sabem aconselhar, orientar ninguém. Por quê? Porque são pessoas que vivem sendo conduzidas por suas emoções, e muitas delas têm sentimentos e emoções desorganizados. E essas pessoas, normalmente, elas são agressivas nas suas posições. Essas pessoas, normalmente, elas não respeitam a opinião dos outros. Por quê? Porque ela tem as emoções, os sentimentos desorganizados. Por mais corretas que elas sejam, elas não têm um direcionamento lógico, abalizado, alicerçado, fundamentado, equilibrado. A exemplo disso, nós temos o irmão do pródigo, do filho pródigo,
que se arrepende, volta para a sua casa, para o seu lar, para o braço do pai. No entanto, o irmão do pródigo, que sempre trabalhou com o pai, que sempre esteve ao lado do pai, que sempre fez tudo pelo pai, não reconhece a ressurreição do irmão, quando o pai disse: comamos, alegremo-nos, porque este teu irmão estava morto, mas agora está vivo. E ele retruca o pai, dizendo: pai, eu nunca te desobedeci, nunca fiz nada contrário à tua vontade. Vem este teu filho, ele não disse nem que era irmão dele, e tu faz uma festa para ele. Tu nunca me deste nenhum cabrito. E a resposta do pai para aquele irmão que estava com as emoções desorganizadas foi: filho, tu estás sempre comigo. Então, pessoas que têm as emoções desorganizadas, elas não conseguem entender o contexto de cada situação, de cada momento. E isso muitas vezes pode levar aquelas pessoas que estão próximas dele ter atitudes ou comportamentos diferentes daquilo que Deus preparou para você. É tanto que a palavra de Deus diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 33. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes, corrompe o bom entendimento, corrompe a reflexão. Por quê? Diz a palavra de Deus que na multidão dos conselhos não há transgressão. Então é muito importante você não ter, ou não ouvir, ou não se associar com pessoas dessa forma. Repetindo, não ouça quem não ouve a Deus. Não ouça quem está em rebelião. Não ouça quem não reconhece Jesus como a ressurreição e a vida. Não ouça quem fala com as suas emoções desorganizadas. E quinto, não ouça quem não compreende o plano de Deus para a sua vida. Às vezes as pessoas são bem intencionadas, são pessoas que ajudam, facilitam até a sua vida, mas que não entendem o que Deus tem para você. Só quem sabe o que Deus tem para você é você e Deus. E isto, se você for uma pessoa que seja aplicado com a palavra e com a oração. Quando a gente ora, a gente fala com Deus, mas também Deus quer falar conosco. A gente precisa orar, parar um momento de orar e ouvir o que Deus vai responder depois que a gente ora. Então a gente precisa entender isso. O apóstolo Pedro, que era um homem sanguíneo, um pouco impaciente, um pouco alvoroçado, não é? Ele sempre respondia por ele e pelos outros discípulos. Quando Jesus, lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, versículo 22 e 23, quando Jesus diz que ele vai ser crucificado, condenado, vai sofrer na mão dos homens e ser crucificado, Pedro começa a penalizar-se por Jesus. Pedro não entendia o propósito de Deus em Cristo. E ele disse: Senhor, que tal coisa não te suceda. E a resposta de Jesus foi: para trás de mim, Satanás. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pedro, não empresta tuas emoções e teus sentimentos a Satanás para que ele não fale pela tua boca. Jesus sabia o que ele iria fazer e para o qual propósito ele foi enviado. No entanto, Pedro, por meio de um sentimento, mesmo que fosse verdadeiro, mesmo que fosse um sentimento de preocupação, de bem-estar por Cristo, as suas emoções e seus sentimentos estavam sendo usados pelo inimigo, por Satanás, naquele exato momento. É tanto que Jesus o repreende e diz a ele: para trás de mim, Satanás. Portanto, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você, que você, ao ouvir
este vídeo, esta aula, como você queira classificar, você possa refletir, você possa analisar e mudar de atitude para com as pessoas, não desprezar as pessoas. As pessoas precisam ser amadas, acolhidas, mas a palavra de Deus diz que nós devemos ter cuidado por nós e por elas. É o que Paulo ensina na carta aos Gálatas, no capítulo 6, verso 1 em diante. Então é importante que a gente ajude as pessoas, mas que a gente tenha cuidado para não ser contaminado por aquilo que a gente vai fazer, a fim de nós que vamos ajudar a vítima, não nos tornemos uma vítima daquele contexto. Eu quero te agradecer por esta oportunidade de você estar vendo este vídeo. Peço que você compartilhe, que você comente, deixe seu like e, se você puder e você quiser, possa contribuir conosco enviando o seu Pix de qualquer valor, de R$1, de R$5, de R$10, de R$25, de R$50, do valor que você quiser, para que a gente consiga, em breve, montar um estúdio. Eu estou aqui no quarto do meu filho. Você pode perceber, não temos uma estrutura adequada, não temos um material adequado. Eu desejo fazer um trabalho melhor, com a qualidade melhor, para abençoar a vida de todo aquele que se inscreveu, que está ouvindo, que vai compartilhar. Você não é obrigado, você faz se você quiser contribuir. Você envia a sua oferta para o Pix 766-242-93420. Em nome de Marcigreide Maria dos Santos Melo. Essa é minha esposa. Esse é o Pix da conta dela. Estou dando esse Pix porque eu não tenho conta bancária, não tenho nenhum tipo de conta, não tenho nenhuma forma de receber dinheiro ou Pix. Então, se você desejar contribuir para que esta obra avance, para que este ministério vá à frente, para que nós possamos investir, trazer estudos, palestras, vídeos, como você queira classificar, não é? Baseado na palavra de Deus, comprometido com a palavra de Deus, comprometido com o reino de Deus, nós estaremos aqui para assim o fazer. Em breve teremos mais vídeos, teremos mais aulas com assuntos mais específicos. Se você tem uma sugestão, manda uma sugestão daquilo que você gostaria de ouvir, gostaria de aprender, a fim de que eu possa ser edificado, você possa ser edificado e nós cresçamos juntos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fica na paz, até a próxima.